The Walk and Talk Show de hoje temos uma convidada muito especial, uma mulher que eu admiro imenso. É a Catarina Barradas. Ela é diretora global de marca da EDP. Nessa conversa falamos sobre arte, cultura, disciplina e também os projetos inovadores da marca mais valiosa em Portugal. Catarina, muito obrigada por estar conosco nessa conversa super especial. Olha, primeira pergunta que eu tenho para você é: como é que mantém essa paixão, essa disposição e essa energia em tudo que você faz? Isso é muito nítido. Obrigada pelo convite. Eu sou naturalmente bem disposta e nasci com energia. Acho que é uma sorte que eu tenho. Não sei de ser assim, acho que tenho um entusiasmo enorme por tudo aquilo que eu faço. Gosto imenso daquilo que eu faço, naturalmente. E acima de tudo, levo a vida com algum sentido de humor, que ajuda muito também a manter a boa disposição. Depois tenho uma rotina, acho que ter rotinas ajuda muito. Eu pratico yoga há 26 anos. Uau! Faço ginásio, faço yoga, portanto tento sempre ter uma rotina muito idêntica todos os dias. Acordo cedo, trabalho cedo, depois vou para o ginásio e ao yoga à hora do almoço, não abdico das minhas horas de almoço. E depois trabalho mais um bocado à tarde, tento chegar cedo a casa, deito-me cedo, quase não bebo álcool, acho que isso também ajuda. E pronto, depois ainda tenho um filho com 11 anos que me ajuda a manter aqui uma rotina de levá-lo à escola, portanto ajuda-me a começar o dia bem cedo. Que máximo! E a disciplina sempre foi algo muito presente na sua vida ou foi algo que foi construindo de acordo com as necessidades? Não, eu acho que aparente não ter nenhuma disciplina, mas tenho imensa disciplina e tenho uma rotina sempre tive uma rotina, para mim é super importante, e eu organizo o meu dia logo muito cedo de manhã e sou muito obstinada em cumprir aquilo que eu pré-defini, às vezes com muitas coisas em simultâneo, às vezes faço coisas a mais, mas se eu defini, há uma amiga minha que me diz que eu sou de ideias fixas, porque se eu defino aquela coisa daquele dia, gosto de fazer e de cumprir o que eu defini para mim, portanto sou disciplinada, acho que por natureza. Ótimo. Eu acho que eu vejo todas as pessoas muito bem-sucedidas, elas todas têm essa característica em comum. Montam uma agenda e seguem aquilo ali super rígido. E toda essa parte de informação, qual que é o seu canal de comunicação preferido? Podcast, revistas digitais, revista em papel? Como é que gostas de se informar? Bem, eu como chego muito cedo de manhã, começo sempre por ouvir logo de notícias. Eu, como trabalho em energia, é super importante estar informada sobre geopolítica. Portanto, Exato. Começo sempre com o Financial Times, um podcast muito rápido, 10 minutos, que é o News Briefing. Depois passo para o World in Brief do The Economist e depois sigo para aquilo tudo que é da especialidade de marketing. Portanto, ouço muitos podcasts de marketing, leio revistas também até nacionais, de a Briefing, Meios e Publicidade, a Marketeer, sigo também o Expresso, o Eco. Portanto, eu gosto de manhã ter assim acesso à informação também que é logo canalizada pela EDP, que também é importante, e depois hoje em dia também com a inteligência artificial tenho agentes criados que me vão buscar as fontes, tipo informação da especialidade, logo nas fontes que eu acho mais relevantes, portanto isso ajuda muito, poupa-me imenso tempo, Claro. Portanto de manhã peço ao meu agente Sim. para me dar aquilo que está a acontecer, as principais tendências que estão a acontecer na minha área. Perfeito. Até porque a mudança do consumidor, né, do comportamento do consumidor, tem vindo cada vez mais num ritmo muito alucinante. É super importante manter essa conexão com o cliente e com todas essas mudanças. Como é que você mantém esse olho e essa conexão com, vamos dizer assim, a rua e com o consumidor? Portanto, acima de tudo, eu tenho uma equipa extraordinária também, que está muito focada também em tendências e estudos. Eu tenho uma equipa muito diversa, muito global, portanto, diversa e representada por várias gerações, que ajuda muito a trazer assim as novas tendências, são pessoas que estão sempre muito atentas a tendências de redes sociais, etc. Tenho 2 filhos também de 20 e 23 que também são um bom barómetro. E depois, eu acho que nós, enquanto marketeers e diretores de marca, temos que estar muito atentos e pensar também, e pôr-nos no papel que nós próprios somos enquanto consumidores. Sim. E pensar o que é que eu gostaria que a minha marca fizesse por mim. E, portanto, eu sigo muito
trabalhamos com agências parceiras também que nos dão muitos insights, mas acima de tudo estar próximo, temos uma marca muito relevante, ter uma marca próxima do consumidor, ter uma marca que traz realmente vantagens para as famílias. É isso que nós temos estado a fazer, trabalhar muito na proximidade, trabalhar muito na verdade, na confiança, na transparência. Nós agora com a EDP temos uma app nova, muito suportada por inteligência artificial, que nos permite estar muito próximo do consumidor, com dicas reais de consumo, que no fundo torna o consumidor muito mais inteligente e dá, no fundo, insights específicos para você poder poupar mais, por exemplo. E isto tem sido um trabalho que nós fazemos, estamos muito atentos e temos que estar sempre muito atualizados, porque senão perdemos o comboio. Sem dúvida. Eu acho que agora já respondeu um pouco a minha próxima pergunta, que era, vivemos na economia da atenção, não é? Então somos bombardeados com muitas demandas, com muita informação, mas mesmo assim a EDP é a marca mais valiosa de Portugal e mantém essa relevância de uma forma sustentada durante tantos anos. E eu ia te perguntar qual que era o segredo. Não, o segredo é isso, primeiro temos muito claro quais são os valores da nossa marca e, portanto, somos muito consistentes na forma como comunicamos. Temos sempre esta coerência global e depois esta preocupação de estarmos muito próximos das famílias e mostrar realmente qual é o valor que nós trazemos para as famílias portuguesas. E, portanto, é um trabalho constante, com campanhas globais, muito foco em Portugal, com muita mídia por trás para amplificar e sempre muito atentos àquilo que são as tendências e aquilo que o consumidor precisa e procura. Portanto, acima de tudo, é relevância, consistência e coerência. Eu sou muito obcecada com a coerência e com a consistência da marca, com os valores da marca. Perfeito. A EDP faz imensos investimentos nos projetos sociais. Como é que essas histórias são contadas? Nós temos um lema que é walk the talk. Portanto, primeiro nós implementamos os projetos junto às comunidades. Há um trabalho muito, normalmente longo, de interação e de engagement com as comunidades locais. Depois temos os projetos montados, vemos aqueles que têm a história mais interessante para contar e depois trabalhamos também na construção dessas histórias e tentamos trazer toda a verdade desse projeto, a dimensão do investimento, o impacto que teve na realidade, como é que nós mudámos a vida daquelas comunidades e, portanto, são essas histórias que nós tentamos contar, histórias que trazem a emoção e a verdade daquilo que nós fazemos junto às comunidades onde nós operamos. Sem dúvida. Esses projetos têm um impacto muito grande nas comunidades, não é? Realmente é um pilar super importante da sustentabilidade. Não, é super importante e é muito... eu acho que é extraordinário ver o verdadeiro impacto que isto tem na vida das pessoas e como é que isto transforma a vida das pessoas. E quando nós vamos às comunidades e ouvimos as histórias pessoais, eu no outro dia fui fazer uma ação de voluntariado, nós temos um programa enorme de voluntariado aqui na EDP e todas as pessoas são chamadas a fazer parte desse programa de voluntariado e eu levei a minha equipa a uma instituição com quem a EDP colabora há uma série de anos, que é a Liga. Tivemos a fazer uma ação de voluntariado na Liga e foi extraordinário perceber o impacto daquilo que nós fazemos lá na vida das pessoas e o agradecimento e o reconhecimento que essas pessoas têm com a EDP e portanto são essas histórias que nós queremos trazer, são esses testemunhos de verdadeiro impacto daquilo que nós fazemos nas comunidades onde operamos. E pronto, mas o que nós nos preocupamos sempre é, primeiro implementamos o projeto, nós temos um trabalho feito, por exemplo, com bairros aqui na periferia de Lisboa, em que demos painéis solares às famílias, no fundo, para tornar a conta de eletricidade muito mais económica. Sim. E depois damos formação aos miúdos do bairro para virem correr às nossas maratonas. Isto é um projeto muito interessante, Sim. Porque, no fundo, nós treinamos aqueles miúdos durante o ano todo, não é só uma vez, portanto, nós temos uma equipa no bairro e depois trazemos a correr nas maratonas, nós somos patrocinadores. Portanto, temos aqui, no fundo, o nosso patrocínio das maratonas todo integrado com este lado de formação Sim. e de impacto social. E é extraordinário ver a felicidade daquelas crianças que, ao longo do ano, nós levamos a estádios de futebol, a parques, no fundo, tiramos-nos dos bairros e é um apoio grande àquelas famílias
que têm umas vidas, se calhar, mais exigentes. Sem dúvida. E pronto, tem sido extraordinário. Portanto, é isto, é walk the talk. Primeiro fazemos e depois contamos a história. Adoro, walk the talk. A Catarina liderou em 2022 um processo gigante de rebranding da EDP, uma marca que já era muito forte em Portugal. Como é que foi esse processo todo? Conta um pouco como é que foi isso, que eu achei super interessante. Isto é um projeto que começa, obviamente, pela Comissão Executiva, portanto, e por uma necessidade da marca ter maior alinhamento com o negócio. Nós, na altura, tínhamos mudado e apresentado um novo plano de negócios e percebemos que havia um desalinhamento entre os valores da marca e aquilo que era o caminho estratégico do negócio da EDP. E, portanto, primeiro foi um desafio brutal, porque eu acho que foi o desafio mais exigente da minha carreira. Eu tinha acabado de entrar na EDP e, portanto, liderar um processo deste é sempre uma coisa muito complexa, uma coisa que demorou um ano. Foi preciso ter uma equipa de projeto dedicada e nós tivemos, eu acho que foi um projeto que se dividiu em 3 fases. Uma fase foi de compreensão, tipo entender, ouvir todos os stakeholders de EDP, seja nacionais, seja globais, colaboradores, para perceber o estado de como é que a marca era percebida, tanto internamente como externamente. Depois foi a fase de criação, que foi a fase mais entusiasmante da minha vida. A primeira fase foi ótima para mim, porque eu tinha acabado de chegar à EDP, para conhecer a EDP e conhecer aqueles que são os meus colegas hoje em dia. Foi um onboarding extraordinário. No meio do Covid? Foi no meio do Covid. Uau! E depois foi a parte de criação. E aqui sim nós trabalhámos com uma agência baseada em Portugal, que é a Avas, que no fundo foi responsável pela implementação do rebranding, mas trabalhámos antes disso com uma equipa de designers internacional da Pentagram, porque nós precisávamos de alguém que olhasse para a marca com uma distância, portanto, um olhar de fora para dentro, e com uma equipa multidisciplinar e com perfis muito diferentes. Nós tínhamos uma brasileira, tínhamos uma portuguesa, tínhamos pessoas que representavam os mercados asiáticos e, portanto, foi este grupo de pessoas muito diversas, com um olhar muito distante, ao mesmo tempo respeitando o legado da marca EDP, que conseguiu trazer esta nova marca e que nos fez esta proposta extraordinária que está até hoje. E depois, depois foi a fase de aplicação, isso foi todo outro trabalho. Fizemos o lançamento, em que fizemos uma estratégia diferente, se calhar, de outras marcas, que nós envolvemos primeiro os colaboradores internos e fizemos uma apresentação primeiro interna para as pessoas perceberem porque é que estávamos a fazer isto. E, portanto, para termos os colaboradores como os primeiros embaixadores desta nova marca, e depois fomos passo a passo fazendo, no fundo, aquilo que chamamos o rollout da marca em todas as nossas regiões touchpoints, assets digitais, portanto, em tudo aquilo que é a nossa presença global. Sem dúvida. Imagino que deve ter sido um processo super entusiasmante. Foi um processo extraordinário, com um risco enorme, que nós estávamos a mudar a marca mais valiosa em Portugal, e, portanto, com um risco enorme, mas eu acho que o projeto foi muito bem montado, de forma a conseguirmos mitigar aquilo que sabíamos que podia ser um risco enorme de um rebranding mal feito. E, portanto, acho que tendo a narrativa muito bem estruturada, termos um plano de negócios que suportava a mudança, uma transformação cultural também, porque nós mudámos o nosso propósito interno, mudámos toda a forma como as pessoas são, como nós recrutamos, como as pessoas são avaliadas, como damos feedback, e portanto isto foi mesmo uma mudança estrutural da EDP enorme. E não foi só um rebranding. Eu acho que isto faz toda a diferença. Esse trabalho todo, tão interessante e entusiasmante, ele requer correr muitos riscos, como você falou, requer muita criatividade para solucionar questões e problemas e desafios, e requer também muito esse olhar de inovação.
Você tem, assim, alguma fonte de inspiração especial? Algum líder, algum mentor, alguma fonte de inspiração? Ou é um pouco de tudo e aquilo acaba por traduzir no trabalho que você realiza? Eu adoro mudança, portanto isto começa logo por aí. Adoro. Adoro mudança e adoro o risco que a mudança traz. Gosto muito de inovar. Acho que ter uma liderança muito alinhada, que me dá muita autonomia, que na maior parte das vezes estamos muito alinhadas na forma como pensamos e naquilo que queremos, ajuda muito e dá muita segurança. E eu acho que se calhar a Vera Pinto Pereira, que é quem eu reporto diretamente, se calhar poderá ser a minha maior inspiração nestes processos de mudança. Acho que ambas gostamos de correr riscos, acho que ter uma equipa também e parceiros que nos desafiam diariamente também é muito bom. Não ter medo de falhar, ou seja, a pessoa poder ter alguma liberdade. Claro que o erro e a falha têm que ser bem avaliados, porque há erros que não vale a pena cometer, mas poder falhar durante o caminho, aprender e melhorar esses erros também acho que ajuda muito. Depois ajuda... Eu sou uma pessoa que decide muito por instinto, mas muitas vezes decido mal e assumo que decido mal. Então é bom parar. Esta minha hora do yoga às vezes é sempre muito bom para refletir em decisões que eu tomei anteriormente. Penso, não é nada por aí. E não tenho medo nenhum de chegar e dizer à minha equipa: eu sei que disse isto, mas o caminho não é esse, vamos fazer diferente. E elas já sabem que foi porque eu parei, porque pensei melhor, respirei. E muitas vezes são elas próprias que dizem: Catarina, não queres pensar melhor nisto? E é bom ser desafiada. E acima de tudo eu acho que é ter equipas muito alinhadas e também com este medo e gosto de arriscar e de correr estes riscos e no fundo terem o entusiasmo que eu tenho por projetos complexos e ver acontecer projetos que às vezes são super ambiciosos, mas depois quando os vemos acontecer, de facto dá uma motivação extraordinária. Exatamente. Eu estou percebendo que a cultura é algo muito importante e é um pouco a base para conseguir realizar projetos incríveis. Essa no blame culture é super importante. Falhar, tomar riscos, arriscar, errar, voltar atrás e corrigir. Eu acho que estamos a falar de cultura e eu percebo que é algo super importante para você também, não é? É super importante. Nós operamos num mercado hiper exigente, sujeito a todas as tensões geopolíticas que nós vemos no momento, com uma mudança quase diária. Portanto, nós temos que ser muito ágeis. Temos, claro que somos uma empresa global, com processos muito estruturados, com políticas muito estruturadas, com uma política de risco e de compliance e de ética e etc. Super estruturada. Nós sabemos muito bem onde é que nos podemos, até onde é que podemos correr riscos. E eu acho que isso é muito importante. Ou seja, temos balizas muito certas e muito bem implementadas. Eu sei perfeitamente que há riscos que eu não posso correr, mas dentro daquilo que nos é permitido, é bom arriscar, aprender, voltar a fazer melhor, aprender com o que foi feito para trás. E para mim é fundamental ter esta cultura de risco e de mudança, porque senão não se evolui, não se inova, não há criatividade. Concordo. Catarina, o seu background é super interessante. Você estudou cinema em Nova York, deve ter sido uma experiência incrível. Conta um pouco como é que o cinema inspira e impacta um bocado no seu dia a dia como uma grande executiva. Para mim estudar cinema foi extraordinário, porque eu precisava mesmo de preencher. Eu sou engenheira civil e portanto tenho esse meu lado de racional e números, etc. Estava perfeitamente preenchido, alimentado, mas não era suficiente. Nós somos todos muito mais do que só um lado e eu precisava desenvolver o meu lado criativo e o meu lado mais sensível. E sempre desenhei, sempre pintei, sempre gostei de arte, gostava muito de cinema, era uma apaixonada por cinema. Não tenho assim um filme que me tivesse dito, foi por isto que eu fui-me embora, mas eu acho que acima de tudo foi esta curiosidade, esta vontade de aprender mais e esta necessidade de desenvolver um lado mais criativo que me levou primeiro a Nova Iorque, portanto sair daqui de Portugal e depois estudar cinema, porque apesar de tudo o cinema é uma indústria, muito organizada e criam-se pequenas empresas, pequenas e grandes, para cada projeto. E acima de tudo, essa organização,
podendo desenvolver o meu lado mais criativo e abstrato, mas numa indústria organizada, para mim também me dava alguma segurança e é uma aprendizagem que eu trago muito na orquestração de equipas, são equipas muito organizadas, cada um sabe exatamente o que é que tem que fazer. Não diria isso, é fundamental. isso, não é? Quem não conhece e pensa que aquilo tudo é sempre só uma criatividade, interpretação, atores... Não, por trás é uma indústria, primeiro porque há muito dinheiro envolvido normalmente, e portanto é uma indústria muito, muito organizada e para cada filme, cada um sabe exatamente o que tem que fazer, se é câmara, se é realizador, se é iluminação, e portanto isso para mim é muito importante quando eu estou a trabalhar um projeto, ver quem é que vai fazer o quê, essa orquestração de equipa, e depois viver em Nova Iorque de facto é extraordinário, porque dá-nos uma perspectiva completamente diferente do país onde vivemos, da nossa dimensão, da nossa verdadeira dimensão, e a marca portuguesa, a marca EDP é muito grande em Portugal, mas de facto no mundo nós temos que trabalhar muito a nossa notoriedade e fazer um grande trabalho de marca. Isso também é bom ter essa perspectiva de fora e trazer essa perspectiva para cá. Sim, e daqui para lá também, trazer o talento e a experiência e esse jeito do português que é muito criativo também. E depois há um lado também que é o contar histórias, o cinema conta histórias. E eu acho que é fundamental as marcas contarem boas histórias, histórias com emoção, histórias que nos façam rir, histórias que nos aproximem da marca de uma forma diferente. E eu, ao longo da minha carreira toda, mesmo quando trabalhava na Fox e marcas como a Disney, sim, e agora na EDP, mesmo sendo um produto mais sério, mais indiferenciado, trazer boas histórias é fundamental para nos destacarmos e para conectar as pessoas. Não só para nos diferenciarmos, mas para conectar as pessoas de uma forma mais verdadeira, mais emocional, que as pessoas sintam alguma coisa quando nós ou contamos uma história, seja da marca EDP ou do impacto social que fazemos, qualquer coisa tem que trazer um impacto emocional nas pessoas. Perfeito, perfeito. Olha, e para finalizar, eu queria saber se, eu já percebi que a arte, de um modo geral, é algo presente no seu dia a dia. Você gosta de música? Tem alguma música especial que você ouça toda vez que vai para um projeto diferente, que tem um grande desafio? Tem aquela música especial ou é mais variado? Como é que é a música na sua vida? Não, eu adoro música, boa música. Boa música é um critério um bocadinho subjetivo, que há pessoas que acham que a música que ouvem é ótima. Eu não tenho uma música, eu tenho várias músicas que me acompanharam em diferentes momentos. Tenho assim umas preferidas de todos os tempos, o Pictures of You dos The Cure, o More Than This dos Roxy Music, Protection dos Massive Attack, e depois eu tenho uma banda desde 2007, 2008, que é os The National, que eu ouço recorrentemente e tem, sei lá, eu consegui ir a 2 concertos seguidos em Lisboa, isto lá está, é tal a loucura, mas que é quando eu preciso mesmo de uma música que me dê âncora, é qualquer álbum dos The National, tem 2 músicas preferidas, sabe, o Terrible Love, Slow Show, Pink Rabbit, uma mata delas. Portanto, mas depois há outras bandas que me acompanharam, os U2, Nick Cave, Prince. Adoro Prince, U2, todos esses. E tanto há assim músicas que me marcam, e depois eu gosto muito de boa música nova também, portanto eu estou sempre a acompanhar novas tendências e tenho assim uma playlist que vou juntando cada vez que ouço uma boa música, músicas novas. Que maravilha! Olha, nós temos uma playlist do Insights Magazine e vamos colocar uma música preferida sua na próxima playlist. Podes pôr todas, são todas boas estas. Tá bom. Obrigada pela dica e obrigada por essa conversa tão valiosa. Obrigada.